Aí foi. Você vai rodar a vinheta primeiro? d1noticias.com, a notícia no seu celular. Mais um saúde e bem-estar com você. Você sofre de dor na coluna, seja cervical, seja lombar, e está na dúvida entre fazer ou não cirurgia, que tipo de tratamento? Hoje a gente tem o prazer de trazer o grande neurocirurgião de São Paulo, Dr. Marcelo Perocco, e hoje a gente vai inovar um pouquinho. Hoje nós vamos fazer isso à distância e ao vivo. Bom dia, Dr. Marcelo Perocco. Doutor Plácido, é um prazer falar com você e para todos os seus ouvintes e telespectadores. Doutor Marcelo, o prazer é nosso. A gente sabe o quanto foi difícil fazer essa entrevista, a gente sabe como o seu tempo é corrido. Você hoje é uma sumidade nessa área e a gente sabe o quanto foi difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu. Marcelo, o que as pessoas têm hoje muita dúvida com relação a essas questões de cirurgia de coluna, né? Antigamente se fazia a artrodese, perdão aqui. E hoje eu acompanho o seu trabalho e a gente vê que existe vários tipos de cirurgia minimamente invasivas onde a resposta é diferente, o tempo de cirurgia. Eu queria que você comentasse com as pessoas como que funciona esse tipo de cirurgia. Então, antigamente, realmente, a gente tinha poucos recursos. A gente tinha a artrodese, que era você fixar o segmento que estava doente para parar de comprimir os nervos, e o descompressões apenas. Hoje, com a cirurgia minimamente invasiva, a gente tem condição de fazer as descompressões por vídeo, por laser, não dando uma instabilidade, não acarretando na necessidade de fazer uma artrodese. E podemos também fazer, nos casos que já tem uma instabilidade, fazer uma artroplastia, que você troca o disco que está ruim por um disco novo, mantendo a mobilidade vertebral desse paciente, certo? A grande vantagem de manter a mobilidade vertebral é que outros níveis que poderiam sofrer com a antiga artrodese ou com a manutenção de uma hernia de disco não vão vir a sofrer. Entendo. E todo mundo pode fazer esse tipo de cirurgia? Quando que é indicado? Por exemplo, eu tenho um problema no meu disco. Qual a diferença de indicação, por exemplo, de fazer uma minimamente invasiva como essa que você faz ou fazer uma cirurgia aberta? Então, se você tiver uma lesão inicial do disco, você tem uma protusão discal, você tem uma lesão do disco, né? O disco ele é formado por um anel fibroso e um núcleo. Quando começa a romper esse anel, esse núcleo começa a sair. Quando esse núcleo começa a sair, vira uma protusão discal. Se você tem dor na coluna e tem essa protusão e trata esse problema nessa fase inicial, você não evolui para um problema mais grave, não tendo que ir para uma cirurgia aberta. Então, quanto mais precoce você faz o tratamento, menos agressão você vai ter que ser submetido para poder resolver o seu problema. Então, se é uma fase inicial, você pode fazer um laser, você pode fazer uma endoscopia de coluna, procedimentos que vão tirar aquele defeitinho pequeno do disco sem você ter que ir para uma técnica aberta. Porque eu acompanho você muito na internet e eu vejo muitas cirurgias que você faz, a gente vê o antes e o depois ali com as ressonâncias. Você faz essa minimamente invasiva, por exemplo, para fazer a artroplastia, ou a artroplastia ela tem que ser campo aberto? A artroplastia já é um campo aberto, mas uma técnica minimamente invasiva, que é feita pelo umbigo. Uma incisão pequenininha no umbigo. Ah, pelo umbigo? Por exemplo, no caso da lombar, você faz uma pequena incisão no umbigo e com microinstrumentos você entra, vai até a coluna, expõe esse campo cirúrgico e consegue tirar o disco todo e colocar um disco artificial no local. Então é uma técnica minimamente invasiva também, que tem uma pequena abertura, mas não é considerada uma cirurgia
maximamente invasiva, digamos assim. É um procedimento complexo, que precisa de todo um aparato, com raio-x, ressonância, monitorização neurofisiológica intraoperatória, que é uma das coisas mais importantes hoje, que um neurofisiologista cuida de todos os nervos do paciente junto com a gente na sala. Então, esses procedimentos são considerados minimamente invasivos, mesmo você tendo que tirar o disco todo. E o pós-operatório, para a pessoa que está assistindo a gente, está naquela dúvida, né? Por exemplo, eu tive pacientes que ficaram 4 anos ali, opera, não opera, porque o medo, né? E o pós-operatório, nessa técnica que você trabalha, que eu vi que você expande essa técnica para vários lugares aí no mundo, é menor, é maior? Como que funciona o pós-operatório? O pós-operatório é bem menor. A gente tem pacientes voltando a jogar bola com 30 dias. Nossa. A gente tem pacientes voltando a cavalgar, por exemplo, com 60 dias. Eu tenho pacientes que fazem triatlon, por exemplo, que com 90 dias já estavam fazendo sua atividade física, coisa que antigamente a pessoa demorava às vezes 12, 18 meses para voltar a uma condição esportiva que tinha antes. Então a gente tem atletas que com 60, 90 dias estão voltando à atividade física, entendeu? E temos pacientes assim, que aquele jogo de bola recreativo, trabalhar, cavalo, andar de bicicleta, com 20 a 30 dias já retorna a essas atividades. Nossa, muito, muito mais prático. Tá me chegando uma pergunta aqui do internauta, um telespectador. Quais são, a pergunta dele, quais são as indicações para cirurgia de coluna? Quando que é indicado uma cirurgia? Por exemplo, como você estava explicando, eu acho que deve ser essa a dúvida. Quando que é o preventivo? O que você pode responder para ele? Sabe que 80 a 90% dos pacientes que têm um problema na coluna, uma dor na coluna, vão melhorar com o tratamento clínico. Praticamente 90% das pessoas, ao longo da sua vida, vai ter alguma crise de dor na coluna. Não é necessário esses 90% das pessoas fazerem uma cirurgia. Porque a gente sabe que 80 a 90% das pessoas melhoram das dores na coluna com um tratamento clínico. Então, assim, a primeira escolha é o tratamento. A cirurgia é reservada para aqueles pacientes que, após 4 a 8 semanas, não melhoraram da dor ou continuam tendo crises de dor, aí vão para um procedimento cirúrgico analisando qual o tipo de lesão que o paciente tem. Porque para cada tipo de lesão, uma hérnia de disco, uma protusão, uma hipertrofia facetal, estenose de canal, cada tipo de problema tem uma solução hoje minimamente invasiva. Então, assim, aquilo que você falou, não é artrodese mais para todo mundo. Você tem um laser, você tem uma endoscopia, você tem uma cirurgia por jato d'água que tira só uma hérniazinha pequenininha contida. Você tem a artroplastia, que é aquele paciente que está com o disco todo danificado, você tira o disco com um disco novo. Você tem pacientes que têm dor na coluna porque tem osteoporose. Aí tem fraturas, microfraturas. Você faz injeções de cimento na coluna para tirar a dor. Então são todas técnicas minimamente invasivas que você escolhe uma técnica para cada determinado tipo de problema. Mas sempre tem que fazer um tratamento clínico antes, porque a gente sabe que 80 a 90% dos pacientes, com 4 a 8 semanas de tratamento clínico, melhoram. A cirurgia é reservada para aqueles pacientes que estão há 6 meses, 1 ano, tem dor, não melhora, vai, volta. Esse paciente é um candidato à cirurgia. E hoje não precisa ter medo, porque para cada probleminha tem uma solução pontual e as recuperações são sempre rápidas. As cirurgias maiores ficam 48 horas, 24 horas internado. As cirurgias, a maioria vai embora no mesmo dia, entendeu? O paciente está me perguntando, paciente, ó, já estou mandando o paciente para você aqui. O ouvinte está perguntando aqui, acho que, opa, voltou. Opa, não, tá no ar, fica tranquilo. Desculpa, pessoal. Ele está me perguntando aqui se é anestesia geral ou ele fica acordado nessa cirurgia, ele fica conversando com o doutor, como que funciona? Então, tem um termo americano que chama awake surgery, né? A cirurgia desperta, a cirurgia acordado. Hoje, você tem as cirurgias que precisam de monitorização neurofisiológica, cirurgias maiores, você pode fazer elas anestesiado, ou você pode fazer as cirurgias com um paciente com uma sedação e uma raquianestesia, por exemplo. Então, você tem
muitas técnicas. Hoje, 80% dos problemas que tem na coluna você resolve com uma sedação simples e uma anestesia local. Uma hérnia de discos apenas num segmento que você vai fazer uma endoscopia, esse caso a gente faz com anestesia local e sedação. O paciente tem alta com 3 horas de procedimento. Bacana, muito bom. E deixa eu te fazer uma pergunta. Acho que dentista aí deve ter de monte aí, né? Por conta dos problemas de sofrimento de coluna aqui. Deixa eu te fazer uma... dentista para arrumar a cervical. Você pode passar numa consulta se você quiser. É bastante, né? Uma coisa que todo mundo pergunta o que faz causar tanto isso? Quando no caso eu aqui, o dentista, é postura, o que é o esporte, quais são as maiores causas de problemas tanto de cervical como de lombar aí no seu trabalho? Então, a postura é um fator determinante. A gente tem um fator genético, muita gente tem problema na coluna porque tem uma degeneração mais rápida dos discos devido a uma questão genética, tá? As mulheres têm uma fragilidade ligamentar maior, então a gente tem muito mais mulheres tratando de problemas da coluna do que de homens, tá? Algumas mulheres falam que o homem tem medo de operar, então o homem tem um limiar de dor menor. Isso, voltou. O som parou um pouquinho, desculpa. Opa, voltou. Muitas vezes existe um fator postural, excesso de peso, tanto o peso do paciente quanto pegar peso, entendeu? Entendi. Dr. Plata. A carga é uma carga que é fisiológica já. A coluna é feita para aguentar a estrutura do nosso corpo. Mas aquele paciente que tem um sobrepeso, aquele paciente que é obeso, ele tem uma degeneração discal mais rápida. E aquele cara que também é magrinho, aquele cara que tem uma boa musculatura, mas que pega muito peso, e pega peso às vezes inadequadamente, ele também vai ter lesões na coluna. Por isso que hoje em dia nas empresas tem todos os equipamentos para a pessoa trabalhar, às vezes colete, às vezes uma cinta abdominal, para poder pegar peso. Tem toda uma orientação de postura. Então, o fator determinante é peso e postura. Tanto o peso do paciente, quanto o peso que ele pega. Então, tem que tomar cuidado ao pegar peso e tem que fazer atividade física para manter o peso ideal. Emagrecer, ficar com o peso dentro da sua faixa de estatura e de idade. Entendi. Como nós estamos ao vivo aqui, nós vamos vamos projetar uma cirurgia de artroplastia e aí vai sair a minha imagem, vai entrar a parte cirúrgica para você explicar, doutor, como que funciona esse procedimento. Vai entrar aí para você na tela, acho que vai ficar nós três aqui, e ele vai dar uma pausa ali na hora da artroplastia, porque as pessoas estão me perguntando aqui como que é essa artroplastia, pode explicar. Então, a artroplastia é uma cirurgia que você tem hérnia de disco, tem um disco muito degenerado, então você faz uma microincisão no umbigo, no caso da lombar, ou na parte anterior do pescoço, no caso da cervical. Você vai até a coluna, retira todo o disco que está comprometendo aquele segmento, tira todo o disco e é colocado uma prótese naquele lugar. É colocado uma prótese, é um disco artificial que mantém todos os movimentos fisiológicos. Mantendo todos os movimentos fisiológicos, ele não sobrecarrega outros segmentos, parando a doença degenerativa da coluna. Se você vê no desenho aqui, na animação, você vê, ele tira o disco e coloca um dispositivo que mantém toda a mobilidade, né? Tá vendo ali, ó? Ele retira o disco e coloca um dispositivo que fica entre uma vértebra e a outra. São 2 platôs metálicos e um núcleo elástico, um núcleo que mantém o movimento. A pessoa está me perguntando aqui, essa prótese tem que trocar igual prótese de silicone ou continua a vida toda? Não, essa prótese ela é desenvolvida em laboratório para mais de 100 milhões de ciclos. Então, assim, é uma prótese que é feita para durar em torno de 70 anos. Então, assim, é um dispositivo que
A gente tem estudos na Europa de pacientes que já têm essa prótese implantada há 15 anos, 18 anos, sem nenhuma complicação em termos de durabilidade dela. Então, ela é uma prótese que ela é desenvolvida para o paciente que tem 18 anos colocar e passar a vida toda com essa prótese. A gente tem pacientes de 21, 22 anos já com essa prótese implantada há 10 anos, que joga bola, hoje está com 32 anos e colocou a prótese quando tinha 22, para poder continuar na atividade esportiva, entendeu? E a vida é tranquila. Essa prótese eu posso colocar aqui na cervical, vou ter uma vida normal, tranquila. Sim, a gente tem tido um retorno às atividades habituais normais. O paciente tem uma vida tranquila, não tem risco nenhum de complicações, de manter uma atividade física, de manter a atividade do trabalho, sem problema nenhum. Colocou a prótese, tirou o disco que está doente, colocou a prótese, para a dor e não vai ter nenhuma complicação futura. O paciente, ó, o ouvinte está me perguntando quanto tempo é o pós-operatório? Então, o pós-operatório, como eu falei, a prótese, ele fica 48 horas em observação no hospital. Ele faz o procedimento em torno de 1 hora, 2 horas. Aí ele fica no hospital de 24 a 48 horas, só para a gente observar se não vai ter nenhum edema, nenhum inchaço, nenhum sangramento. Não tem nada, vai embora para casa. Já vai para casa podendo andar, podendo caminhar. É uma orientação que a gente dá, caminhar pelo menos uns 30, 40 minutos por dia, fracionado, lógico, caminha uns 10, 15 minutos de manhã, uns 10, 15 minutos no meio do dia, mais uns 10, 15 minutos no final da tarde, para manter a atividade e nesses primeiros 15 dias. Após esses 15 dias que você tirou os pontos, aí a gente já começa a reintroduzir as atividades normais. Mas, por exemplo, muita gente questiona, vou ter que ficar afastado quanto tempo do trabalho? Dependendo do trabalho, tem paciente que volta a trabalhar com 1 semana, com 5 dias. Hoje em dia a gente tem a questão do home office. Muita gente trabalha em casa, do computador. Então, normalmente, com 4 a 5 dias, esse paciente volta a trabalhar de casa. As atividades normais, mais do dia a dia, sair, ir para um trabalho, que a gente pede para esperar 2 semanas. O ouvinte está perguntando aqui, é muita pergunta que está chegando. A pessoa está me perguntando aqui, tenho hérnia, eu vou ter que usar uma prótese assim ou tem outro tratamento? A dúvida dele. Ele tem hérnia, ele está falando aqui que tem uma hérnia cervical. Então, a hérnia de disco, se ela for pequena, pode ser tratada com laser, pode ser tratada por endoscopia. Não é todo paciente que tem uma hérnia que tem que fazer a artroplastia. Na maioria das vezes, o paciente consegue resolver o problema dele com uma técnica menos invasiva ainda, que é o laser ou a endoscopia da coluna, entendeu? Você tira apenas aquele excesso que está para fora do disco, comprimindo as estruturas neurais. Parou de comprimir, parou de ter dor, ele tem uma vida normal, volta às suas atividades. Só os pacientes que têm uma degeneração um pouco maior que precisam da prótese de disco. Entendo. Tira uma dúvida aqui, vou tirar uma dúvida aqui. Eu tive um caso clínico de um paciente, porque como a gente trabalha muito a questão mastigatória e equilíbrio de mandíbula, esse paciente, quando nos procurou, ele já tinha ficado alguns anos procurando na dúvida de cirurgia ou não, e a gente na radiografia observou que ele fez uma cirurgia com pinos, porque ele falou que estava degenerado o disco dele e colocaram pinos na cervical dele, acho que na C3, na C4, na C5, para que ele não inclinasse a cabeça. Só que isso causou um enrijecimento. No caso ali, é claro que seria muito subjetivo a gente fazer um diagnóstico aqui, mas nesse caso teria sido interessante, de repente, essa artroplastia, né? Sim, na verdade, a artroplastia veio para substituir esses pinos. Substituir esses casos em que o pessoal coloca a prótese de disco. Hoje, antigamente colocava os pinos. Você punha um espaçador e colocava os pinos. Isso enrijece. Então a grande vantagem da prótese de disco é o não enrijecimento daquele segmento vertebral.
Entendo, a vida entendeu? segue normal, né? A vida segue normal. Doutor, as pessoas estão me perguntando aqui, perguntando se você faz consulta à distância, se consegue fazer online, porque aqui nós estamos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Como que funciona? Consegue fazer isso? A gente tem atendimentos no Brasil inteiro e até alguns países de fora que os pacientes passam com a gente por telemedicina, né? Hoje em dia, a gente tem esse recurso da telemedicina no consultório e a gente acaba atendendo pacientes de qualquer lugar na nossa agenda semanal. Diariamente, a gente tem pacientes de fora de São Paulo que preferem fazer as consultas online, fazem as consultas por videoconferência, por telemedicina, e posteriormente vem a São Paulo para fazer o procedimento cirúrgico. Chegou mais uma pergunta aqui. Depois de realizar a cirurgia minimamente invasiva para melhorar a protusão discal, a região fica com mais propensão a desenvolver protusão novamente ou não? Não, o procedimento minimamente invasivo, a grande vantagem é essa. Como ele lesa menos estruturas para você chegar até o problema, você resolve esse problema sem sacrificar outros segmentos, sem sacrificar musculatura, sem estar travando outros segmentos que possam causar uma sobrecarga e voltar a ter protusões. Ó, essa pergunta, ela veio de Brasília, viu? Veio de Brasília. Legal. Legal. Muito bom. Isso é bom. Pessoal, infelizmente, o papo está muito bom, está muito instrutivo. É que a gente tem um tempo curto aqui no ao vivo, mas eu quero agradecer, Dr. Marcelo Perocco, por você ter disponibilizado o seu tempo, né? Em véspera de feriado aí, porque a gente está já no limite, mas eu queria colocar suas considerações finais e colocar à disposição também as pessoas que estão vendo aqui, nos assistindo, está marcada aqui a sua rede social, onde elas podem entrar em contato, tirar dúvidas e de repente, possivelmente, uma consulta. Eu quero agradecer de coração a oportunidade. Hoje foi a primeira vez que a gente fez no nosso programa uma entrevista assim, como a telemedicina à distância. É bom para mostrar para o paciente que realmente a gente consegue fazer isso, né, que o doutor também consegue fazer isso à distância, e coloco à disposição aí para vocês. Sim, claro. Você vê, a gente está aqui nos Estados Unidos hoje, na Flórida, que a gente veio para desenvolver um projeto aqui de desenvolvimento de alguns cursos, alguns materiais. E assim, a conexão tá super boa, a gente tá conseguindo falar do mesmo jeito que a gente atende pacientes às vezes de outros locais, né? Então, a gente está à disposição dos pacientes nas redes sociais, podem mandar pergunta, a nossa equipe sempre responde o mais rápido possível, a gente sempre consegue dar um retorno. Nós estamos aí com uma equipe que responde às redes sociais em 24 horas, durante 24 horas do dia, todos os dias da semana. Então, o que precisar, nós estamos à disposição de todos os ouvintes, todos os telespectadores. Muito agradecido pelo convite, Dr. Plácido. Eu estou à disposição do programa, sempre que precisar. A gente pode bater um papo aí de 30, 40 minutos. Eu estou à disposição de vocês, tá bom? Pero, vou te atrapalhar mais um pouquinho. Chegou aqui uma pessoa me perguntando se você dá cursos. É um médico perguntando aqui se você dá cursos, como que ele pode aprender um pouco mais aí com você. Não, isso assim, inclusive a gente está aqui na Flórida desenvolvendo um curso que a gente vai começar a dar aqui. A gente vai verificar se vai ser para o próximo ano agora, para o próximo semestre, eu não sei se vai dar tempo, nós estamos desenvolvendo isso. E a gente também tem feito cursos em São Paulo, que a gente recebe alguns colegas que querem acompanhar as cirurgias. A gente, antes da pandemia, fazia todo ano a gente fazia um curso antes da pandemia, um simpósio de cirurgia minimamente invasiva na coluna com cirurgias ao vivo. E após esse simpósio, a gente acompanhava as cirurgias de alguns colegas e alguns desses colegas também vinham para São Paulo para treinar com a gente. E nós estamos retomando isso esse ano, após a pandemia, né? Ficou tudo muito parado, o ano passado foi um ano de novos projetos, então a gente está retomando os cursos e eu estou à disposição, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pela rede social, que a gente está sempre acompanhando colegas que querem fazer técnica minimamente invasiva
Os colegas vêm a São Paulo, assistem cirurgias e após assistir essas cirurgias, às vezes ele volta para a cidade dele, seleciona alguns casos, a gente vai, a equipe na cidade dele, faz alguns casos lá. Então a gente tem feito grandes parcerias assim para desenvolver isso. A gente já teve em Cuiabá, já teve em Porto Velho, já teve em Brasília, inclusive, teve pergunta de lá. A gente já esteve em várias capitais ajudando outros colegas nesse desenvolvimento da técnica minimamente invasiva. Então eu estou à disposição, é só entrar em contato com a gente, que a gente dá um norte aí para estar ajudando o colega a levar esse tipo de técnica para a cidade dele, para a capital dele. Tá bom? Maravilha, maravilha, doutor Marcelo. Olha, obrigado mesmo de coração, foi um prazer, né? Eu já acompanho o trabalho do doutor Marcelo Peroco já há muito tempo, já conheço ele, vou nem contar a história aqui, nossa, aqui, mas é de muitos anos. A gente é amigo de longa data, né? Amigos de infância. Amigos de infância e sei do grande profissional que você é e para mim foi um prazer de coração enorme ter você aqui hoje comigo, viu? De coração mesmo, viu? E espero contar com você outras vezes aqui, às vezes até para um podcast. 100% à disposição. Eu agradeço mesmo, viu? O jornal agradece, todos aqui estão todos sim. felizes. O que precisar, o assunto que tiver aqui, os assuntos que a população precisar, que a gente puder ajudar desenvolvendo, nós estamos à disposição. Perfeito. Obrigado que você que ficou até agora com a gente. E se tiver dúvidas, pode mandar direto para a rede social que o Dr. Marcelo vai responder para você. Você viu aí, tá bom? Obrigado e até semana que vem. D1noticias.com. A notícia no seu celular.